horário, porque eu vou abrir essa aula para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer perguntas, porque vai surgir muitas dúvidas aqui agora. E se você tiver com dúvida e não perguntar, vai ser pior para você, porque eu vou estar aqui para responder, mas se você não perguntar, vai ser difícil de eu saber qual é o problema que você está tendo ali, a sua dúvida em si, certo? No meu tempo não tinha ninguém para me ensinar, porque aqui no Brasil é um ou outro que opera Elliott, mas que opera que nem os gringos lá fora, não tem ninguém. E eu até hoje não vi ninguém. Se você for ver os mentores que dizem que ensinam Elliott por aí, nenhum deles aplica o Elliott como eu aplico. Por exemplo, vou pegar uma onda 3 porque é a onda 3 que vai fazer isso, isso, isso. Nenhum deles faz isso. Todos eles unem Elliott com outro operacional e diz que utiliza Elliott apenas para viés de mercado. E nenhum deles aconselha você operar as ondas de Elliott sem um outro operacional. Todos eles dizem que você tem que unir Elliott com alguma outra coisa. Mas vocês já sabem que eu utilizo apenas Elliott puro. Beleza? Então vamos lá. Correções avançadas. Na aula passada, eu falei para vocês que existem apenas 3 tipos de correções no mercado. As correções que existem no mercado são as correções plana, 3 delas é plana regular, plana irregular e plana corrida. Plana regular e plana corrida. Deixa eu só pegar o coisinha que eu mandei para vocês. Além das planas, a gente tem o zigue-zague, que foi o que eu ensinei para vocês. E depois do zigue-zague, a gente tem os triângulos. Existem apenas essas 3 correções. Deixa eu pegar a foto e botar aqui para que vocês possam se recordar disso. Deixa eu ver onde é que eu coloco a foto aqui. Estava aqui até um dia desse. Texto. Não. Nossa. Tu sabe, Gustavo, onde é que é aqui? Eu acabei esquecendo, mano. É o quê? Onde é que a gente clica aqui para por aqui? Achei. Show. Olha aqui, ó. Isso aqui foi da nossa aula passada. Então, são essas 3 correções que existem: zigue-zague, correções planas e temos os triângulos. Ele não está nesse ponto aqui exato, mas nós temos todas essas correções. E aí, quando a gente vai falar sobre correções avançadas, eu quero citar quando o preço ele une uma correção com a outra e se dá o nome de WXY. E quando ele une 3 tipos de correções, aí vem o W, X, Y, X, Z. Beleza? Tecnicamente é assim. A gente tem o preço trabalhando aqui um zigue-zague. Quando o preço ele faz o zigue-zague, que ele tem uma correção completa aqui, um ABC completo, e daqui ele não tem força já para voltar para sua tendência, que no caso aqui vamos tratar como é um exemplo de alta, ele continua trabalhando aqui uma correção, então ele une outros tipos de correções para só depois que ele tiver força, ele voltar para a tendência de alta, ok? Então é assim que o preço trabalha. Hoje a gente vai tratar só sobre
teoria e depois a gente trata sobre prática. O mercado faz onda 1, 2, 3. Esse exemplo aqui eu vou trazer como se fosse na onda 4. Mas lembrando que ele pode acontecer tanto na 4 como na 2 também, não tem problema nenhum. O mercado aqui agora ele vai iniciar uma correção. E o preço começa trabalhando um zigue-zague. Temos uma correção completa aqui, um ABC completo. ABC. Temos o ABC completo aqui. Tá indo. Ok. Temos o ABC completo aqui. Esse tipo de correção a gente chama de correções combadas, que é a união de uma com a outra. Uma correção combada é quando o preço ele une uma correção completa com outra. Mas para unir uma correção completa com outra, que no caso aqui eu tenho um zigue-zague, quando o preço ele completa uma, a gente chama de W. A gente chama de W. Para que ele venha unir outro tipo de correção, aqui, a gente precisa de uma onda, de uma correção, que a gente chama de onda de ligação, que é a onda X. Toda onda X será uma onda corretiva. Toda onda X será uma onda corretiva. Será uma onda que liga o zigue-zague, que é o W, com outro tipo de correção. A X é que vai ligar essa com essa que vai ser lançada agora. Então nesse momento aqui eu tenho o primeiro zigue-zague, que é o W, uma correção completa. Aí o mercado faz um X, que ele pode ser qualquer 3. Qualquer 3 significa que ele pode ser qualquer tipo de correção. Por isso que a gente chama de qualquer 3. O X ele pode ter o aspecto de plana, triângulo ou zigue-zague. Ou também ele pode ser um próprio WXY. Beleza? Ele pode ser um próprio WXY. Não tem problema, ele pode ser qualquer tipo de correção. Ele é apenas uma correção que vai ligar uma com a outra. Após ter o zigue-zague e tendo a X completa, o mercado lança uma outra correção. Nesse caso aqui, o exemplo, uma correção de uma plana irregular. Uma plana irregular. A, B, C. E aqui eu tenho a minha onda Y, porque a correção já foi completa. Eu tenho um ABC completo, então eu tenho um Y. Se o preço ele precisar fazer um outro tipo de correção para unir com essas duas aqui, ele pode. Que aí é onde vem o WXYXZ. Mas para ele unir com outra correção aqui, ele precisa de uma X novamente. Ele precisa de uma X novamente para ligar a Y com a Z. Então o que ele faz? Ele lança qualquer 3 novamente. Ele lança qualquer correção. Digamos que é um zigue-zague. E depois que ele completa essa correção, ele lança a Z, que é uma correção completa. Então, qual correção ele pode lançar aqui? Ele pode lançar muito bem um triângulo. Para só depois de tudo isso aqui, o preço retornar para a sua alta. Aqui a gente tem uma onda 1, 2, 3, 4, tudo isso aqui é uma 4. E o preço, depois de tudo isso aqui, ele lança a onda 5.
Isso aqui é apenas a introdução. Apenas a introdução. A gente vai tratar sobre cada fractal disso aqui agora. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos tratar sobre cada fractal aqui agora. Eu vou pedir para que vocês utilizem o caderno de vocês, para que a gente vai perguntar sobre cada fractal disso aqui. A gente vai perguntar agora. Vamos tratar sobre fractais aqui. Vamos lá. Galera, toda onda W, ela é uma onda impulsiva dentro da correção. Ela é uma onda impulsiva dentro da correção. E pelo fato dela ser uma onda impulsiva dentro da correção, ela é em si uma correção completa. Então ela pode ser um zigue-zague, ela pode ser uma correção plana, e ela pode ser, na realidade ela só pode ser uma correção, um zigue-zague ou uma plana, porque o triângulo ele só aparece no final. Depois a gente fala sobre isso. Então ela pode ser um zigue-zague ou uma plana. A X, ela, como é uma onda de ligação, ela é uma onda corretiva, onda de ligação, que liga a W com a Y ou a Y com a Z. Então ela pode ser também qualquer tipo de correção. A Y, ela é uma onda impulsiva dentro da correção, que pode se assemelhar a um zigue-zague, uma plana ou um triângulo. Beleza? Novamente, se for um caso de W, X, Y, X, Z, então a gente tem uma outra X que ela acontece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E a onda Z, como ela é a onda final, ela é do mesmo jeito também, galera. Ela é uma onda impulsiva dentro de uma correção que pode se assemelhar ao zigue-zague, plano ou triângulo. Ok? Então, esses são os fractais de cada letra dessa aqui, que vocês vão precisar pegar com o tempo, porque o mercado ele apresenta demais isso aqui. Como é que fica isso aqui na prática? Como é que fica isso aqui na prática? Até agora, alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Tem não, né? Tem? Bom, então vamos prosseguir, já que ninguém tem. Show, beleza. Isso aqui, tudo aqui, é dentro de uma correção com barra. Só vai acontecer dentro de uma correção com barra. Para você unir uma correção com a outra, você precisa entender exatamente sobre isso aqui, ó. Sobre o que eu passei na aula passada. Você precisa dominar o zigue-zague, o fractal do zigue-zague, para dominar uma correção com barra. Assim como você precisa dominar a plana para dominar uma correção com barra. Porque você está lá operando. Aí a gente tem, novamente, onda 1, 2, 3. Todo esse contexto que eu vou montar aqui agora é dentro de uma correção de um impulso para alta.
o mercado começa trabalhando o quê? 3 ondas para baixo, 3 ondas para cima, 5 ondas para baixo. Aqui eu tenho uma correção de uma plana irregular. Então a minha primeira correção foi identificada. A minha primeira correção foi identificada. O contexto aqui é de alta. O preço precisa subir. Só que nesse momento aqui ele não sobe. Ele começa trabalhando uma X e lança outro tipo de correção, que nesse caso aqui foi uma plana regular. Logo, eu já começo a saber que o preço está trabalhando uma correção combada. Por quê? Porque aqui ele fez uma correção completa, não conseguiu dar prosseguimento na alta para fazer a onda 5 ou 3 e trabalhou outro tipo de correção. Então ele está trabalhando aqui uma correção combada. Logo, aqui é um W. Por que aqui é um W? Porque é uma correção completa. Aqui é uma plana. Aqui é uma plana regular. Depois o mercado lançou uma X, que foi qualquer 3. Esse qualquer 3 aqui foi em zigue-zague. Vamos colocar o nome de cada um aqui. Plana regular. Vou fazer aqui assim. Plana irregular. Zigue-zague. E aqui foi uma plana regular. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a minha onda Y. Para que vocês consigam combar uma correção com a outra, vocês precisam entender cada fractal de cada uma dessas correções. Ok? Vocês precisam entender cada fractal de cada uma dessas correções. Então, se aqui eu tenho uma plana regular, o preço não deu prosseguimento na alta, o meu próximo ponto para eu pensar em compra nesse momento aqui é após o mercado, já que ele lançou a X e está trabalhando outro tipo de correção, é esperar que essa outra correção seja finalizada para eu pensar na próxima compra aqui. E o preço, ele faz muito isso. Ele trabalha muito correções combadas. Só que para você conseguir ali classificar cada ponto, onde é que é um W, onde é que é um X, onde é que é um Y, vocês precisam entender, galera, que as correções, elas trabalham exatamente como está lá no livro. Um zigue-zague é de um jeito, uma plana é de outro, para que você possa botar cada letrinha dessa aqui no seu devido lugar. E o mercado respeita demais isso. Respeita demais. Eu vou abrir um gráfico aqui para vocês verem. De um ativo aqui. Vou pegar o EURUSD. Pegar o EURODólar. Botar aqui outro gráfico. Para vocês terem noção de uma coisa. Ó. Ok. Aqui eu tenho uma correção completa. Aqui eu tenho uma plana regular, onde eu tenho uma onda A em 3 ondas. Eu tenho uma onda B em WXY
e eu tenho uma onda C em 5 ondas. A onda B, pelo fato dela ser um padrão corretivo, ela pode se assemelhar a um padrão de WXY, que foi a ABC da B, W, X, Y. Ou seja, aqui nesse exato momento aqui, o preço trabalhou um duplo zigue-zague. Aqui eu tive um zigue-zague, aqui eu tive uma correção da X e aqui eu tive outro zigue-zague. E após esse outro zigue-zague, que o mercado fez a onda B, ele lançou a onda C. E como é que a gente marcaria cada onda dessa aqui se a gente não soubesse o fractal de cada correção dessa? É por isso que se você não souber, galera, como cada correção ela se comporta, como cada correção ela se movimenta, fica inviável, fica complicado, difícil de você operar, de você pegar um trade. Vamos lá para isso aqui. Aqui eu tenho uma irregular. Você já sabe que ela é uma irregular, porque a onda B ela rompe o ponto inicial da onda A e a C ela rompe o final da onda A, ou seja, aqui eu tenho uma irregular. Aqui eu tenho um zigue-zague e após o zigue-zague eu tenho uma plana regular, aonde a onda B não conseguiu romper o ponto inicial da onda A. Ok? Isso aqui é quando a gente consegue unir uma correção com outra. É onde a galera bate cabeça sobre o WXY. Mas se você tiver a noção de como é que cada correção dessa aqui se movimenta, você consegue unir uma com a outra. Beleza? Você consegue unir uma com a outra. No XAUSD, vou mostrar para vocês. Eu tive aqui um duplo zigue-zague. E como é que eu sei que aqui o preço trabalhou um duplo zigue-zague? Ó, como é que o zigue-zague se movimenta? O zigue-zague se movimenta dessa maneira. Cinco, 3, 5. Conforme eu expliquei para vocês a maneira como o zigue-zague se movimenta. 5 ondas na onda A, 3 ondas na onda B e 5 ondas na onda C. Foi exatamente desse jeito que o XAUSD se movimentou. Porém, ele replicou esse movimento aqui duas vezes. Aonde ele fez W, X, Y. Vou mostrar para vocês. E como o gráfico faz exatamente como está no desenho. Ó, onda 1, onda 2, onda 3, a maior das ondas, onda 4, lateral, 5. Ok? O mercado fez a primeira onda A em 5 ondas. Então aqui eu tenho uma onda A. Após a onda A, a única correção que a onda A é em 5 ondas, como está no caderno de vocês, é um zigue-zague. A única correção que a onda A é em 5 ondas é um zigue-zague. Então o que é que eu vou ter aqui agora? Eu tenho uma onda B. Que ela é em 3 ondas ou em WXY. Nesse caso aqui foi em WXY. Após a onda B, o mercado desceu na onda C em 5 ondas novamente. Ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Só que o preço, depois disso aqui, ele não retomou a sua alta. Ao invés de ele retomar a sua alta, ele fez a onda X, que foi em 3 ondas, que foi esse movimento aqui, ó. X. Logo,
Por ele ter feito essa onda X e ter descido mais uma vez em 5 ondas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu percebi que o preço estava trabalhando um duplo zigue-zague. Logo, foi que eu fiz? Aqui é um W, porque os primeiros zigue-zague ele finalizou nesse exato momento. A, B, C, o primeiro zigue-zague foi finalizado. Aqui eu tenho uma X, que é qualquer 3. Cadê o meu W? W, X, Y. Olha o que o preço está trabalhando. Se eu tenho uma X aqui e eu sei que o preço está trabalhando duplo zigue-zague, então aqui eu tenho uma A, porque a minha A é em 5 ondas. Aqui eu tenho uma B e aqui eu tenho uma C. Olha como o preço está se movimentando exatamente como está no desenho. Onda 1, 2, 3, vai lançar 4, 5. Para amanhã ele fazer exatamente isso aqui, ó. Trabalhar 4, fazer 5 e trabalhar uma leve alta. Justamente como está no desenho. E qual foi o trade que eu mandei para vocês hoje? Qual foi? Na realidade eu não mandei, eu mandei a operação que eu fiz. Que foi uma venda nesse ponto aqui, ó. Foi uma venda nesse ponto. Porque o preço ele trabalhou exatamente esse padrão de duplo zigue-zague. Vocês veem alguma diferença nesse desenho para esse desenho? Vocês veem alguma diferença? Alguma diferença? Fala aí, galera. Fala no chat aí, porque senão fica difícil para ensinar. Que obviamente vocês vão estar com dúvida aí agora. Pode digitar no chat aí. O gráfico ele faz exatamente como está escrito no livro. Porque há quem diga que o gráfico é aleatório, isso e aquilo, mas ele se movimenta por padrão. E na aula passada eu falei para vocês que o ouro ele gosta muito de fazer duplo zigue-zague. E hoje ele apresentou esse padrão. Porém, olha o padrão no macro, o que é que ele está se apresentando. Ó. Eu vou apagar aqui. Aqui eu tenho uma correção combada. Vamos unir essa correção combada exatamente como eu ensinei para vocês. Ó. Eu tenho A, B, C aqui. Aqui eu tenho uma correção completa. Aqui eu tenho uma correção completa, que é uma onda W, X, Y. Aqui eu tenho uma WXY da W, porque o preço ainda está trabalhando em correção. Então aqui eu tenho uma outra W maior. Aqui eu tenho uma outra W maior. Aí ele subiu na onda X em 3 ondas, 3 movimentos, e está trabalhando um triângulo na Y. Está trabalhando um triângulo na Y. Só que, para mim, que já entendo disso aqui, foi fácil eu botar cada letra dessa aqui no seu devido lugar. Só que eu vou mostrar para vocês como cada correção ela se comporta exatamente como eu ensinei para vocês na aula passada. Vamos lá. Aqui eu tenho um WXY. Então, resta a gente saber o que foi esse W, para depois a gente saber o que foi esse Y, para depois a gente saber o que foi esse X e depois a gente saber o que foi esse Y. Vamos entrar dentro dessa correção aqui. Eu estou no 4 horas e vou jogar por 1 hora. Então vamos lá.
aqui dá para ver que o preço desceu em 5 ondas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E se o preço aqui ele desceu em 5 ondas, qual é a única correção? Qual é a única correção? Que a onda A ela é em 5 ondas. Vamos lá, galera. Manda mensagem no chat aí. Show de bola, Marcelo. Zigue-zague. Certo, correto, exato. Então, se a onda a única correção que a onda A é em zigue-zague, logo eu sei que essa correção aqui foi zigue-zague. Logo eu sei que a minha A aqui é zigue-zague. E o mercado tem que lançar uma B para depois lançar uma C. Então o que foi que ele fez aqui? Ó? Ele trabalhou uma B em um triângulo aqui. Essa B foi em triângulo. Ó, A, B. Deixa eu ver aqui. A, B, C, D. Foi isso mesmo, triângulo. A, B, C, D, E. Como eu já falei, os triângulos é feio assim mesmo. AB foi em triângulo. Quando eu estava operando, eu fiz desse mesmo jeito. Aí o preço, já que a gente está tratando sobre um zigue-zague, a onda C ela precisa ser em 5 ondas. Então, como foi que o preço trabalhou? Onda 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Ok? Então, eu tenho o W completo. E qual é o W aqui? Zigue-zague. A minha primeira correção foi um zigue-zague. Vamos para a segunda. A X, ela se assemelha a qualquer tipo de correção. Ela pode ser um zigue-zague, uma plana, um triângulo, não tem problema nenhum. Assim como a B ela é uma correção, a X ela também é. Então ela pode ser qualquer tipo de correção. A X aqui ela subiu em 3. Olha como ela subiu em 3. Ó. A, B, C. Zigue-zague na X. Na maioria das vezes a X ela vai ser um zigue-zague também. Aí a Y, ela foi o que é Y? Vamos ver como é que essa Y se comportou olhando para dentro do fractal. Olhando para dentro do gráfico. Foi aqui que mandou a mensagem. Dentro da X vejo mais ondas. É porque dentro da X... Vamos lá, vamos explicar essa X detalhadamente. Deixa eu ver se eu consigo baixar o tempo gráfico. Perfeito. Desse exemplo. Ok, vamos lá. Marcelo, a X aqui ela é um zigue-zague, certo? A X aqui ela é um zigue-zague. Como é que um zigue-zague se comporta? Me diz aí. Qual é o fractal da onda A, da B e da C? Isso, perfeito, 5, 3, 5. Então, se aqui eu coloquei que aqui é um A, vamos contar o fractal dessa onda A. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4, 5 da A. A onda 4 não está invadindo o território da onda 1. Não está invadindo o território. Pavio não conta. Pavio não conta. Pavio é normal. Porque se você for jogar no gráfico de linha, esse pavio não existe. Certo? Então a minha onda 1 está correto. A minha onda 4 não está invadindo. E eu tenho uma onda 3 em 5 ondas exata aqui. Ó. Exatamente como manda o figurino. Que toda onda de impulso ela precisa ter 5 ondas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente como manda o figurino aqui de livro aqui, ó. Uma 4 aqui e depois 5 ondas dá 5. Então eu tenho a minha onda A completa. A. Após a onda A, o mercado lança uma onda C. Então como é que foi essa onda C, ó? Onda C, ó.
Tá vendo que aqui o preço ele fez um impulso e corrigiu? Aqui é uma onda 1, 2, 3, 4. Perdão, vamos voltar aqui. Eu errei aqui. Aqui foi uma 1. Vou botar com o número. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um grau de uma onda 1 maior, que o preço continuou na alta. E após essa onda 1 ele fez 3, 4. Aqui ele trabalhou subfractais, ó. Onda 1 dá 5, 2 dá 5, 3 dá 5, 4 dá 5, 5 dá 5. 5 dá 5 dá C. Tá vendo? Um zigue-zague. Um zigue-zague em A, B, C. Ok? Após o zigue-zague ter sido completo, ele vai lançar o W. Perdão, ele vai lançar o Y. O Y a gente também precisa entender qual correção é que ele vai praticar. Aqui no W menor, aqui é a tendência primária, esse grandinho aqui é a tendência primária. Ensinei para vocês na primeira aula. Esse daqui que tem o parênteses, ele é a tendência secundária, ele é menor. Ele é o fractal desse W maior. Esse W menor aqui, ele foi um zigue-zague. Esse X, zigue-zague, que é onda de ligação. Então falta a gente classificar o que é esse Y. O que é esse Y? Então vamos lá. Vamos olhar aqui qual foi o que esse movimento aqui foi. Vamos identificar esse movimento aqui. Aqui eu tenho o preço aparentemente descendo 5 ondas, ó. Onda 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dá 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dá 5. Vamos botar os números para ficar melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Se eu tenho 5 ondas primárias aqui, então eu tenho uma onda A também, que é outro zigue-zague. Então a Y eu já sei que ela é um zigue-zague, porque a minha A foi em 5 ondas. Ó. A minha A foi em 5 ondas. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Cada onda dessa aqui, ela demonstrou seu subfractal de forma nítida. Olha como a 3 desceu em 5 ondas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha como a 5 desceu em 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que aqui é exatamente a minha A. Então eu sei que aqui a correção é um zigue-zague. Vai ser 3 ondas que vai ser lançada do grau maior. Então toda essa onda aqui é a minha B. E aí o que é que o mercado fez depois? Ó, olha como está bem fácil a visualização. 1, 2, 3, 4, 5 ondas da Y, da C. Então como é que foi isso aqui? A, B, C. C da Y da W maior. Tendência primária. Tendência secundária, que é o fractal da W. E a tendência terciária. Tendência terciária. 3 tendências aqui. Fractais. Eu não utilizo esse negócio aqui não. Primária, secundária, terciária. Só para vocês terem uma compreensão melhor do que é que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho um W completo. 3 ondas do W. 3 ondas do W. Agora vamos entender essa X aqui. O porquê que a X é nesse exato momento aqui. Vamos entender. Só vou apagar esses riscos aqui para
ficar tão feio assim. Pronto. Melhorou. Show. W. Agora vamos para Y. A Y, ela tá aparecendo isso aqui, o movimento em WXY. Em WXY. Por que em WXY? Porque, ó, aqui o preço fez um movimento. Aí fez 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá aparecendo ser uma A. B. C. Não, ela foi um zigue-zague mesmo, zigue-zague completo. Ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5. A. Grau maior. B. 5 ondas também da C. 1, 2, 3, 4, 5 ondas da minha onda C. Ou seja, a X foi um zigue-zague. Qualquer 3 foi um zigue-zague a X. Agora, a Y, ela está trabalhando uma espécie de triângulo. E como é que é esse triângulo? A, B, C, D. Olha ele vindo em direção ao E, caindo lá com força lá. Ó, em direção ao E. Para depois, o Chá SD vai fazer o que depois de tudo isso aqui? Quando ele vir finalizar o E aqui embaixo, ele vai subir, voltar para o topo histórico. Que ele está trabalhando essa correção aqui em onda 4. Aqui a gente teve um zigue-zague unido por uma onda de ligação com um triângulo para subir. A gente teve um WXY. Alguma dúvida? Obviamente, todo mundo tem dúvida, né? Eu fico encucado com isso. Eu passo uma aula extremamente difícil e a galera não tira dúvida nenhuma. Aí depois de um certo tempo o pessoal fica dizendo: ó, tenho dúvida em tal coisa, tenho dúvida em tal coisa. Gente, essa é a hora de vocês perguntar. A gente tem tempo suficiente para que vocês perguntem tudo. Pode continuar o X e o Z. Nesse caso aqui, não teve um X e um Z. Nesse caso. Mas se você quiser tratar um WXYXZ, deixa eu ver se eu me lembro aqui algum cenário aqui que o preço trabalhou um WXYXZ. A minha dúvida era sobre as ligações aí, quando você mostrou que quando completa um ciclo é que é iniciado a W como exemplo, aí começou a ter um micro pequeno despertar aqui de entendimento que eu não estava compreendendo anteriormente. Peraí, eu vou responder. Ô Lucas, no tempo gráfico maior, ativos como o SD-Card, esses ativos assim, essas correções elas acontecem o tempo todo. No tempo gráfico maior e menor também. Nos tempos gráficos menores, isso aqui acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro isso aqui acontece. No tempo gráfico menor. É por isso que a gente sabe em Elliott, essa lateralização toda aqui, eu não tenho quem te diga quando o preço vai voltar para o topo histórico. Mas em Elliott, você sabe. Em Elliott você pode dizer o ponto exato aqui. Agora o preço vai voltar para alta. Beleza? Agora, EURUSD, XAUUSD, GBPUSD em grau maior não acontece o tempo inteiro. Em tempo gráfico maior não acontece o tempo inteiro. O XAU foi porque ele já estava vindo de uma forte alta. Ele estava vindo de uma forte alta. Olha o tamanho dessa alta. Ele teve que travar algum momento aqui. Aí ele travou nessa correção aqui para depois ele prosseguir na alta. Gustavo, refaz sua pergunta aí. Foi mais uma afirmação, por conta que eu não estava associando anteriormente, mas aí de acordo com repetindo.
Essa questão já, no momento que você começou a explicar dessa maneira, que quando se completa um ciclo que é iniciado ali, no caso, o início do W ali, aí comecei a ter essa junção de ideia. Ah, entendi. Beleza. A Marcela perguntou sobre o WXYXZ. E eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu só ver o meu gráfico aqui. USD. Eu tenho pra vocês verem isso aqui, ó. Eu tenho o USD mapeado desde o início da sua criação. Desde o início da sua criação eu tenho o USD mapeado. Por isso que o ponto exato do USD a gente já sabe onde compra e onde vende. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui tem um exemplo de WXYZ. WXY, aqui é um triângulo. Não tem um aqui. Onde é que eu tinha? Eu tinha um exemplo aqui em algum ativo, velho. É porque o Z ele já é mais difícil de ser apresentado. A, B, C. Não. Caraca, eu tinha um exemplo de um WXYZ aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Nas fotos aqui, eu acho que eu tenho. Eu lembro qual é o gráfico que eu tenho. WXY. Não. ABC. Também não. Não tenho aqui agora. Assim que eu pegar um exemplo, Marcelo, eu te mostro. Assim que eu pegar um exemplo, eu te mostro. Galera, vou pegar um exemplo de um WXYZ, aí eu mostro pra vocês. Quando eu tiver aqui um aqui, eu mostro. Beleza? Eu tinha dito que essa aula ela iria passar de mais de 1 hora. Vocês querem que eu ensine para vocês como é que vocês antecipam o movimento dessas correções? Vocês querem? Se vocês quiserem, me diz aí. Que aí a gente pega esse outro tempo e eu ensino como é que a gente antecipa esses movimentos. Tem que ser unânime aí. Dá certo, Robson? Vocês têm tempo? Robson, Gustavo, Lucas, Isidoro. Eu mostro para vocês como é que vocês antecipam cada movimento. Eu acho que o Isidoro acho que ele nem tá aí. Mas vamos lá. Temos 3. Tô sim. Tá aí? Show. Pode antecipar, Isidoro? Bora. Então bora, vamos lá. Ó, isso que eu vou ensinar aqui agora para vocês é apenas uma introdução. Uma introdução. Porque é algo muito avançado que vocês vão aprender lá na frente. Mas só para vocês terem ideia que isso aqui é fichinha pra gente. Esse negócio de uma correção unindo com a outra, isso aqui é fichinha pra gente. O que muita gente bate cabeça e desiste de Elliott, pra nós é besteira. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês antecipam esse movimento. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Vou botar isso aqui. Apagar. Digamos que a gente está aqui em uma onda 1, 2, 3. Aqui tudo é uma onda 4. E a gente quer operar a onda 5. Nós queremos operar a onda 5. Vamos lá. Vou precisar da interação de vocês, ok? Vou precisar da interação de vocês no chat. No exemplo, essa daí é o exemplo de 1, 2, 3, né? Que tá aí já. Aqui é o exemplo de 1, 2, 3. Eu vou até botar aqui. 1, 2, 3.
E aqui é uma 4 e a gente quer operar a onda 5. Show. Tô de olho no chat aqui. Primeiro. Vamos dar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dá 3. 1, 2, 3, 4, 5 dá 3. 1, 2, 3, 4, 5. Show. Finalizado. Temos uma onda 3 finalizada aqui, em 5 ondas. A teoria das ondas de Elliott, ela se resume que os preços, eles se movimentam de forma padrão. De forma padrão. Elliott estudou o índice Dow Jones, 80 anos desse índice, e definiu que os preços, eles se movimentam de forma padrão. Ok? O que é um padrão, galera? Padrão são figuras. Figuras, ó, vou até botar aqui, ó, o que é padrão. Tá ensinando isso aqui hoje para um aluno. Padrão. Nossa, quase que eu coisa aqui. Padrão é o que? Refere-se a um modelo ou norma estabelecida que serve de base para comparação ou imitação. Presta atenção aqui agora. Se a gente tem o preço trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, dá 3. Você tem aqui a 5 dá 5, dá 3. E você sabe que o preço ele anda de forma padrão, e se é padrão ele não pode falhar. Então logo a gente vai ter uma onda 4, que é esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Então, vamos caçar o meio da gente operar essa onda 4. Vamos caçar o meio da gente operar essa onda 4. Primeiro, você precisa ter 5 ondas completas para indicar o final da onda 3. Temos 5 ondas completas aqui. Digamos que essa tendência aqui, ela é do grau diário. Essa primária aqui, ela é do grau diário. Essa secundária aqui, ela é do grau 1 hora. 1 hora. E essa terciária aqui, ela é do grau de 15 minutos. 15 minutos, ok. Nos 5 minutos, o gráfico ele vai fazer isso aqui. Finalizou 5 ondas. Aí ele pega e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 ondas. Alguém consegue me dizer qual é a correção que a onda A é em 5 ondas? Quem consegue me dizer? Ok, já responderam, eu vou ver o chat agora. Zigue-zague, perfeito. Zigue-zague. Gente, a gente tá falando sobre padrão. Então se é padrão, isso aqui tem que se repetir. Se a A é em 5 ondas, a gente tem uma B aqui. Consequentemente, o mercado precisa lançar a onda C. Ele não vai falhar. Ele não vai pegar, lançou 5 ondas aqui, tome um impulso aqui para cima e rompe aqui. Impossível. Impossível. Se a gente está falando sobre padrão, o padrão não pode ser quebrado. Mas se for tipo plano irregular? Calma, a gente vai falar. Se é 5 ondas aqui na A, não é plano irregular, é zigue-zague. A irregular
a onda A é um outro padrão. O zigue-zague é em 5 ondas. Então, se eu tenho uma onda A aqui em 5 ondas, eu tenho uma confirmação de uma venda. Porque o preço está me dizendo, ó, vou descer em zigue-zague. Por que ele está dizendo que ele vai descer em zigue-zague? Porque a única correção que a onda A em 5 ondas é um zigue-zague. Então, onde é que eu tenho uma venda? Tem uma venda na 61.8 da B para a gente surfar a onda C. Ok? Tem uma venda aqui, ó. 61.8, você pegou, vendeu. Pegou, vendeu. Lucrou na onda C. O que foi que a gente fez hoje, Lucas? A gente operou uma onda C de um duplo zigue-zague no CHA-USD. Então a gente fez exatamente isso aqui. Só que no nosso caso foi um duplo zigue-zague. Foi pior ainda. Então eu tenho a primeira correção antecipada por conta da onda A. Eu tenho a primeira correção antecipada por conta da onda A. A única maneira que você antecipa um zigue-zague é pela onda A. Se for em 3, não é um zigue-zague, é uma plana. Se for em 5, é um zigue-zague. Espera o mercado corrigir, vende na onda B que o preço vai descer. Ok. Onda A. Aí o preço, ele pega e faz isso aqui, ó. Eu vou antecipar uma por uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, C. Ok. Aí a gente, que é eliotista, a gente sabe os pontos exatos onde compra e onde vende. A gente sabe. Aqui, o preço ele finalizou um zigue-zague. E toda vez que o preço ele finaliza uma correção, ele precisa subir. Independente se ele vai fazer uma X para continuar uma correção, não cabe a gente decidir. Só que ele vai subir a partir daqui. Então o que é que ele faz? Pivô, corrige, sobe. Se você vai comprar aqui, já não é comigo. Eu compro aqui tranquilo. Direto eu compro aqui. Porque eu compro aqui visando o preço romper para voltar para fazer a 5. Eu compro aqui visando isso. Mas já que o preço aqui, ele não, digamos que ele não atingiu a retração característica da onda 4. Vamos supor, digamos que a onda 4 é na minha 1.8, ele não atingiu aqui. Então, a gente pode ter um pensamento que o preço pode fazer uma X, já que ele finalizou uma correção. Ele não atingiu a retração característica. E essa X, ela foi em zigue-zague. Então, aqui eu tenho um W. Porque o W... Por que é o W aqui? Porque é uma correção completa. Eu tenho um zigue-zague aqui. Então, eu tenho uma X aqui. Primeira correção foi zigue-zague. E você já aprendeu como é que antecipa um zigue-zague. Você tem um zigue-zague aqui. Vamos para a segunda correção. Aqui o preço ele faz, ó. Ok. Galera, qual é a correção que a onda A é em 3 ondas? Quem sabe me dizer? Fala aí. A corrida? Vamos lá, galera, novamente. Qual é a correção que a onda 3 é em... Perdão, que a... Qual é a correção que a onda A é em 3 ondas? A planas. Perfeito, a plana. Por que eu não respondi a corrida? Porque a corrida é uma plana. Então se eu dizer, sim, é a corrida, então eu vou estar descartando a irregular e a regular. Então a resposta correta é uma plana. A única correção que a onda A é em 3 ondas é uma plana. Então vamos lá. Aqui eu tive uma plana A. E qual é o fractal da A? ABC. ABC da A.
Aí o mercado lançou 3 ondas para cima. A, B, C. Você poderia pensar o seguinte. Aqui. Aqui é uma onda 1. Aqui é uma onda 2. Aqui é uma onda 3. E aqui é uma 4. Ele vai lançar assim. Pá, vai lançar assim. Porém, se ele confirmou aqui para baixo em 5 ondas, você já descarta qualquer possibilidade que aqui é uma 4. Porque agora o preço ele vai fazer isso aqui, ó, para cair. Você já vai ter ciência que ele está trabalhando aqui uma correção plana. 3 ondas da A, 3 ondas da B que subiu, fez uma irregular onde a B rompe o ponto inicial da onda A e confirmou 5 ondas para cair. Essas 5 ondas aqui é o que? Galera, qual é o fractal das ondas de impulso? Quem pode me dizer? Os fractais das ondas de impulso. Rob, você pode responder também. Perfeito. Não, os fractais das ondas de impulso, que é 1, 3, 5. No caso aí são as ondas de impulso. Mas qual é o fractal dessa 1, 3 e 5? Qual o fractal das ondas de impulso? Cada onda de impulso é em quantas ondas? Perfeito, Marcelo, 5 ondas. Então, se eu tenho 5 ondas aqui, eu tenho uma onda 1. Onda 1 em 5 ondas. Você une o contexto. Qual é o contexto? Correção. Então aqui é uma plana. Se aqui é uma plana, ABC da B. O preço fez 5 ondas aqui. Logo eu tenho ciência que o que? Aqui é uma onda 1 da C da plana. Onda 1 da C da plana. Então aqui é uma 2. Eu vou surfar a 3. E o mercado vai finalizar a correção plana. Você vendeu aqui novamente. Venda confirmada. A venda foi confirmada por quê? Porque ele confirmou a onda 1 em 5 ondas após a B ter sido em 3 ondas e você já identificou que aqui é uma correção plana. Você só estava esperando o gatilho. Que vocês vão ter aula sobre gatilho e contextualização. Então, aqui eu tive outra correção antecipada através da onda A e da B. Nesse caso aqui é a onda A e da B. Em uma plana, você só consegue identificar a correção através da A e da B. No zigue-zague, através da A você já consegue antecipar. Na plana, através da A e da B. Aí o preço desceu em 5 ondas. Aqui você tem outra compra aqui, ó. Porque o preço finalizou 5 ondas. Ok? Você tem outra compra aqui. É onde geralmente eu compro. Aí digamos que o mercado vai lançar uma X de novo. Vamos lá. Digamos que ele vai lançar uma X de novo e essa X ela vai ser em... Deixa eu ver. Essa X ela vai ser em correção triângulo. A única correção que é difícil da gente antecipar é o triângulo. Você só consegue antecipar quando ele já está no D. A X foi um triângulo. O triângulo, gente, eu vou logo antecipar para vocês. O triângulo, ele só pode aparecer no final da correção. Ou seja, ele só pode aparecer na Y ou na Z. Se ele aparecer na Y, o triângulo aparecer na Y, não vai ter uma Z. Se ele aparecer na Z, acabou a correção. Obviamente a Z já é o final de todas as correções. Ok? Um triângulo, ele nunca vai aparecer na W. Se ele aparecer na W ali, então não é uma W, é apenas um triângulo na onda 4. Assim como um triângulo, ele nunca vai aparecer na onda 2. Ele só pode aparecer na onda 4. O triângulo ele nunca pode aparecer na 2. Ele só vai aparecer na 4. Essas são algumas regras que vocês têm que anotar. Beleza? A X. Por que a X está aparecendo no triângulo? Porque a X é qualquer tipo de correção. Ela é apenas uma onda de ligação. Logo, não tem problema nenhum
o triângulo aparecer aqui. Então vamos lá. X. E agora o mercado vai lançar. Epa, aqui tem um Y aqui. Y, correção identificada, plana, irregular. Aí agora o mercado vai lançar um Z. O preço aqui, ele pode ser nas correções combadas, eu acabei esquecendo de passar para vocês, mas nas correções combadas a gente só pode ter um tipo de zigue-zague. Um tipo de zigue-zague. Quando eu falo um tipo de zigue-zague, é que você não pode ter mais de que um zigue-zague na W, na Y ou na Z. Só pode aparecer um entre os três. Não pode aparecer um nenhum na W ou na Y, ou na Y ou na Z. Ou aparece em um ou em outro. Não pode repetir outro zigue-zague aqui em uma correção combada. Quando se trata de duplo zigue-zague é outra história. O nome já diz tudo, 2 zigue-zague. Mas na correção combada você só pode ter um zigue-zague, ou na W, ou na Y, ou na Z. Não pode ter em dois zigue-zague em ondas impulsivas da corretiva, como eu falei para vocês. Impulsivas, cadê o nome aqui do trem que eu botei? Acho que eu apaguei. Impulsivas das correções. Na X, você pode ter quantos tipos de zigue-zague você quiser, porque a X é uma onda de ligação e não tem problema. Mais uma vez, não tem problema. A X é onda de ligação, pode aparecer dezenas de zigue-zague. Agora, dentro das ondas impulsivas da correção, você só pode ter um zigue-zague. E nesse caso aqui, a gente já tem um zigue-zague na W. Aí vamos lá, o mercado agora vai lançar Z. Ele pega e faz isso aqui, ó. Galera, vamos lá. Isso aqui está correto? É válido essa correção aqui? Vejo que não. Por conta que 5 teria que ter seguido 3, 5 novamente, né? Se fosse um exemplo. Não, eu boto aqui, então eu boto exatamente aqui, ó. Fechou. Ok, vamos lá. A correção tá correta aqui, galera? Manda no chat aí, Lucas, Isidoro, Marcela, só não pode o Robson. Robson já domina isso aqui já. Tá correto isso aqui? Eu já ia responder, Paulinho. Você não pode não. Para não me arriscar, não. Não, você precisa dizer, pô, porque é onde você vai aprender. Eu tô com a dúvida aqui, mas eu acho que já tá estendido demais. Já foi, tinha que dar, porque a última é essa daí que você já deve feito anteriormente, né? Marcelo, como eu falei, o triângulo realmente ele seria o final. Só que o triângulo aqui ele tá na X, e a X não tem problema ela fazer. A X ela pode se assemelhar a qualquer tipo de correção. Então se tiver um triângulo na X não tem problema, ainda não é o final. Porque é uma X, é uma onda de ligação. Logo, se eu tenho uma X, o preço precisa lançar Z. É a mesma coisa de eu ter uma 3, uma 4 e o preço ter que lançar uma 5. Certo? Então, se eu tenho uma X, eu tenho que ter uma Z. E se a X é triângulo, não tem problema. Eu só quero saber uma coisa. Essa correção aqui está correta? Aqui é um zigue-zague. Está correto isso aqui? E aí, Lucas? Está correto? Você que disse que já está dominando o Elliot. Vou aguardar você responder. Eu vejo, Paulinho, que na minha concepção do que eu tô achando mais lógico é que tá correto.
Agora o porquê é por conta que você deixou bem esse rastro aí de informação que ainda está tendo a possibilidade de fazer as correções. Agora, se é plana ou zigue-zague é que eu tenho dúvida. Tu ainda tem dúvida se é plano ou se é zigue-zague? É, nesse final aí. Gustavo, isso aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui, aqui é uma A, aqui é uma B, aqui é uma C. É um zigue-zague, Gustavo. Sim, eu tô dizendo assim, se é correto uma correção aí plana ou zigue-zague. Eu sei, tenho noção que é Entendi. zigue-zague aí. Não, entendi. Beleza. Então, galera, ó, essa correção aqui é inválida. É inválida. Por que é inválida? Porque eu acabei de falar pra vocês que vocês não podem ter dois tipos de zigue-zague dentro de uma correção combada. Combada. Não estamos falando de duplo zigue-zague aqui. Porque dentro, se fosse um duplo zigue-zague aqui, não poderia ter uma plana na onda Y. Ou na onda Y aqui, não poderia ter uma plana. Era para ser outro zigue-zague. Já tivemos um zigue-zague na W. Então não pode haver um zigue-zague na Z. É incorreto. A teoria não permite. Por que a teoria não permite, eu já não sei também, né? Mas se o cara botou lá, e eu confio no cara 100%. E também nunca vi acontecer dois tipos de zigue-zague em uma correção plana. Então, isso aqui é inválido. Então, qual é a correção que a gente pode ter aqui? A gente pode ter uma plana, regular, corrida ou irregular, ou a gente pode ter outro triângulo. Mas já que a gente já teve esse triângulo aqui, eu acho impossível o mercado fazer outro. Meio difícil. Então, a gente pode... Eu quero anotar essas observações, tá sendo gravado, tá? Tá sim. Então, o que a gente pode ter aqui é outra plana. Outra plana. A, B, C. Ah, rapaz, eu lembrei de uma correção aqui que eu tenho. É porque eu não opero mais esse ativo, mas no início, quando eu estava estudando, eu mapeei esse ativo aqui. E o bicho respeitou, menino, que nem eu estava acreditando que ele iria respeitar. Porque, nossa, velho, olha essa alta. Aqui foi uma plana aqui, ó. A, não, foi um zigue-zague. Zigue-zague, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, não. Foi uma plana. Tá errado aqui. Plana. Pera aí, ó. Não, foi um zigue-zague mesmo, ó. Não rompeu a onda A, não. É o que a regra diz. Pode 99%, mas 100% não pode não. Não rompeu. Doideira. Se a gente jogar no gráfico de outro gráfico, a gente consegue enxergar melhor se isso aqui realmente aconteceu. Aqui no outro gráfico já está mostrando outra coisa. Vamos lá. 4 horas. Ó, essa análise aqui eu fiz quando eu estava estudando Elliott. Aqui eu tenho uma plana A, B, C, plana, onda X em 3 ondas, venda aqui confirmada após a X ter sido finalizada. Aqui eu tenho uma venda em 5 ondas aqui, ó, confirmada. A, B, C, plana corrida, e após isso aqui o mercado vai para alta. Quando eu fiz essa análise aqui, nem eu mesmo estava acreditando, mas depois que eu vi o gráfico subindo, aí eu passei a acreditar. Ok. É porque, assim, a teoria ela é recente para vocês. E digamos que você está lá analisando, você faz isso aqui, ó. Você faz exatamente isso aqui. De início, é difícil você dizer que você vai acreditar que você fez isso aqui certo,
que você fez isso aqui certo e você quer comprar aqui. Você vai esperar para uma alta gigante aqui. Digamos que aqui é do grau diário. É meio difícil você acreditar já de início aqui que você já vai comprar aqui, que o mercado vai subir. Ou que aqui eu tenho um Y e daqui o mercado já vai subir. É meio difícil. Você precisa primeiro ter tempo de tela e ver o gráfico respeitando suas análises. E depois disso você vai dando confiança. Ok? Então, pessoal, ó, eu ensinei como vocês antecipam um zigue-zague, uma introdução. Ensinei como é que vocês antecipam uma plana. O triângulo, a antecipação do triângulo é uma coisa totalmente diferente, porque aí depende de cada triângulo que ele vai fazendo. Mas no triângulo após o E, é só esperar também o mercado fazer a lista 5 pontos para a gente pegar o trade. Mas na aula de contextualização e setup, vocês vão pegar tudo isso aqui. Beleza? Ah, deixa eu mostrar isso aqui na prática. Esse contexto aqui, ó. GBP-USD. Uma venda que eu fiz com o Lucas. Só que eu não falei a ele que ele iria vender não. Quando eu vi ele já estava vendido. Ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Aí o gráfico fez o que, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizou todos as 5. Tem 3 graus aqui, finalizou os 3. E o que é que o autor que morreu há não sei quantos anos atrás disse? Que se matou estudando isso aqui, disse que após o mercado fazer 5 ondas, ele tem que cair em ABC. Ó, o A aqui, BC. E o A foi antecipado. Ó, o mercado descendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A pessoa que não vender aqui, mano, que estuda a Elite, não vender aqui é doido. Porque teve uma venda confirmada após o preço finalizar 5 ondas. Ou seja, aqui o preço já está te dizendo: finalizei a alta. Finalizei a alta. Aí o que é que aqui está dizendo? Confirmei a baixa. O preço subiu na 61.8. Venda confirmada. Tá vendo? Aí aqui, o que o mercado vai fazer daqui a pouco? Ó, eu tô acreditando que tudo isso aqui é uma onda 1, 2, 3, 4. Aqui eu tô acreditando que ele vai lançar uma 4. Ele vai fazer isso aqui, ó, 4, 5. Aí na semana ele vai subir em 3B para depois cair. Eu tô acreditando que ele vai fazer isso aqui. Mas tudo vai depender dessa semana do que ele vai fazer. Aí eu consigo dizer com certeza se isso aqui é um zigue-zague ou não. Mas se for um zigue-zague, anota aí, se for um zigue-zague, isso aqui é inevitável que vai acontecer. Ele vai finalizar 5 ondas aqui, a A, vai subir em 3 da B, no grau de 30 minutos, e depois vai descer em 5 na C. E eu vou estar posicionado na venda. Ok? Mas, a princípio, daqui a pouco, o que é que o gráfico vai fazer? Eu estou na 4 aqui. E nessa 4, eu tenho nessa 4 aqui eu tenho, ó, onda 1, onda 2, onda 3. 3 foi aqui, ó. Pera aí. 1, 2. Não, aqui foi a 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu quero surfar essa onda 4. O que é que eu devo fazer aqui? Já que a 5 ela é em 5 ondas e eu tô na 4 final
da 3 maior, contexto, ó, contexto dessa 3 aqui, eu tô no final dela aqui, ó. Tô nas 5 da 5 da 3 e eu quero surfar um da 4. O que é que eu preciso que o preço faça aqui? Eu preciso exatamente que o preço aqui ele finalize as 5 ondas. Então o preço só está fazendo aqui onda 1, 2. Quer ver no tempo gráfico menor? Mostra o tempo gráfico menor. 1, 2. Tá na 3, que é a maior das ondas, como diz o figurino. Tá fazendo só a quarta ondinha. Quando ele fizer mais um fundinho aqui, aí ele vai subir um pivô. E eu vou comprar. Vou comprar visando a onda 4. Que é isso aqui que o mercado faz. É desse jeito que ele se movimenta. Agora, se vai ser a onda 4 desse cara aqui, eu já não sei. Que tá parecendo que isso tudo aqui já é o próprio zigue-zague. Isso aqui é um A, B, C. Se não for, lá na frente a gente vai saber. Eu antecipo depois isso aqui. Mas aqui tem uma compra daqui a pouco aqui. Nesse GBPUSD. Não foi só tudo. Ok, galera. Vamos ver o USD aqui. O USD. Olha o USD aqui, galera. Ó, vamos antecipar o USD aqui já para amanhã. Ó. Eu tenho um WXY aqui, ó. Apagar esse trem aqui. Ó, aqui eu tenho uma onda A, de uma plana A. Aqui eu tenho uma B, aqui eu tenho uma C confirmada. A, B, C confirmada aqui, ó. Plana regular. Eu tô surfando, eu tô operando a onda B corretiva do grau maior. Tô surfando a onda B corretiva do grau maior. Então aqui a primeira correção eu já tenho. É uma plana. Então tem um W. W. Aqui. Foi aqui, ó. Finalizou aqui. Aqui eu tenho um X. Aqui o mercado tá doido para lançar um Y. Um Y. Quem consegue me dizer? Eu tenho um W aqui já finalizado, galera. Eu tenho um X aqui. Olhando para esse movimento aqui, quem consegue me dizer qual é a correção que vai vir agora? Esse aqui é uma onda A. Esse movimento que eu tracei aqui no caixote. Quem consegue me dizer qual é a correção que ele está fazendo agora? E o que é que a gente vai fazer depois? E aí? Perfeito. A maçã já tá dominando já, viu? Aqui é 5 ondas aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Amanhã, ó, eu tô no grau de 1 hora. Eu vou por 5 minutos. O que é que eu espero nessa madrugada? Espero nessa madrugada que o preço ele crie um pivô de alta. Se subir em 5 ondas, eu compro. Se ele fizer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu compro. Sabendo que é um zigue-zague da B. Aqui a gente já está na tendência terciária. BC. Tendência terciária aqui, ó. Então, lá em cima aqui, ó, tem uma venda aqui, ó. Tem uma venda nessa região aqui. Só que eu não vou vender de cara. Eu vou esperar o gráfico, quando bater aqui em cima na B, me confirmar a venda. Ou seja, eu tenho uma compra aqui e tenho uma venda aqui. Surfando toda essa correção. Vamos lá para 1 hora de novo. Surfando toda essa correção.
da B, da Y, que depois, quando o preço finalizar essa B da Y, o euro dólar vai fazer o que? Vai voltar para alta. E eu vou estar a comprar de novo. Só basta que o preço ele ande de uma maneira que dê para identificar fácil. Se tem hora que é difícil de identificar, mas tem hora que é fácil. Se ele descer de uma maneira fácil de identificar, beleza. Quando é no grau assim de 1 hora, é fácil de identificar. Então é isso. Enquanto que muita gente diz que não estuda aéreo, tipo por causa dessas coisas aqui, carro de WXY, tem muita gente que está fazendo dinheiro. Paulinho, Oi, pode falar. lá no GBP USD lá, volta lá fazendo favor. Ah, Dá um zoom aí em 1 minuto. um minuto. Um minuto, Robson. Nesse caso aí, Paulinho, só uma dúvida mesmo. No caso, em 1 minuto aí, é considerado o pivô em 1 minuto o mesmo que em outro tempo gráfico maior, por exemplo, 5 minutos, 10, 15, Cara, 30? pra falar a verdade, eu procuro pivô em 1 minuto. E eu procuro pivô em 1 minuto. Mas o porquê que eu procuro pivô em 1 minuto? Porque eu sei exatamente o ponto da reversão. O ponto da reversão. Por exemplo, quem está falando de uma tendência macro? Ó, tendência de 30 minutos. Tá vendo? Ó, o mercado caindo. Um pivô de 1 minuto aqui vai ser um pivô muito pequeno. Vai ser essa velhinha aqui, ó. Em 1 minuto. Vai ser só essa velhinha aqui. Se você tiver com a contagem errada, você vai tomar stop. Porque essa velhinha aqui não vai ser capaz de reverter essa tendência. Só que se você tiver com a contagem certa, como muitas das vezes eu conto, obviamente tem hora que eu erro. Se você tiver com a contagem exata, esse pivôzinho aqui é o suficiente para você reverter a tendência. Entendeu? Entendi. Tava com dúvida, né? Questão dos pivôs aí. Por exemplo, ó, no XAUSD, naquela primeira turma que você participou, só que você estava trabalhando no dia, houve um pivô bem aqui, ó. Eu acho que o Gustavo estava nesse dia. Houve um pivô dentro dessa vela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar o tempo gráfico. Tá vendo que aqui tem uma vela de impulso e uma corretiva? Tá vendo? Sim. Eu comprei aqui. Na corretiva. Nessa corretiva aqui, eu comprei aqui, ó. Ou seja, ó como o gráfico tá caindo isso tudo aqui. Em uma vela aqui, ó, eu soube exatamente o ponto de reversão. Tá entendendo? Só pela contagem das ondas eu consegui reverter a tendência. Aqui eu também comprei, ó. Aqui. Deixa eu ver onde foi. Acho que foi só esses dois. Foi esses dois mesmo aqui. Esse e esse. Comprei junto com a turma. Outro exemplo do que você está perguntando. Deixa eu mostrar. O Lucas lembra disso aqui. No meu Instagram tem sobre isso aqui. Ó. 30 minutos, ó. Tá vendo toda essa queda aqui fazendo topo, fundo? Tá vendo? Nesse pivôzinho aqui, ó. Eu já tava posicionado na compra. Aí eu te pergunto. Vamos lá. Eu pergunto pra vocês, ó. Vocês que operam SMC. Lucas, Marcela. Eu acho que o Isidoro também opera SMC. Fala pra mim. Houve alguma... Vou botar numa hora aqui. Pra você jogar numa hora. Vamos voltar lá. Aqui, perfeito.
Nesse pivô aqui, houve quebra de estrutura? Digita aí, houve quebra de estrutura aqui nesse pivô aqui? A quebra de estrutura válida estava aqui, ó. Aí eu pergunto, houve alguma quebra de estrutura aqui? Diz aí, Marcela que opera CMC, Lucas. Teve alguma quebra aí, Lucas? Em H1 não. Quer dizer, quebra de estrutura houve essa daí que você falou, né? Mais em cima aí. Mas só que foi mais em cima. Só que eu tava posicionado aqui já, ó. Sim, sim. E se você for parar pra ver, olha essa queda grande aqui. E só pela contagem das ondas a gente sabe o ponto exato da reversão. Quer ver outra coisa louca? Deixa eu pegar aqui. GBP USD, o trade que eu fiz 18 para 1. Uma hora. 18 para 1 eu fiz esse trade. Aqui, ó. Olha essa queda de uma hora. Olha essa queda de uma hora. Nesse pivôzinho aqui, eu tava comprado já. Nesse pivôzinho. E aqui eu tava com um aluno lá que ele opera SMC. E ele disse que aqui não foi uma quebra de estrutura. Algumas pessoas podem dizer que foi, outras podem dizer que não. Mas aqui eu já estava comprado. Ó a queda grande aqui na macro e ó eu posicionado na micro. Pela contagem das ondas você sabe exatamente o ponto da reversão. Pronto, o GBP-USD que a gente fez naquele dia lá é prova viva aqui. Olha a alta aqui. E onde a gente comprou? Vendeu, na verdade. Tá entendendo? Essa daí eu utilizei ele, eu tinha. Com Elliott você consegue cravar topo histórico, fundo. Você consegue fazer qualquer coisa com Elliott. Beleza, galera? Eu vou encerrar essa aula. 1 hora e 32 minutos de aula.